Olá, gente! Graça, paz e alegria estejam sobre nós em todo o tempo. Você concorda com aquele ditado popular que diz que não se deve discutir sobre política, religião e futebol? Eu não concordo. Eu acho que todos os temas devem ser debatidos, discutidos de uma maneira respeitosa. E hoje eu quero falar sobre um tema muito complexo, sobre um dos grandes erros acerca do envolvimento da política com a religião, do Estado com a religião. Antes que a gente passe à frente, eu peço que, se você curtir esse vídeo, vai lá, se inscreve no nosso canal, comenta, curte e compartilha, para que mais pessoas possam também entrar nesse debate e entrar nessa discussão respeitosa. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um dos grandes erros acerca do envolvimento da religião com a política. Ultimamente nós temos visto um aumento na participação do debate religioso na esfera pública, especialmente no nosso país, aqui no Brasil. Um envolvimento cada vez maior das igrejas, de líderes, de pastores, e esse envolvimento que vem crescendo a cada dia, especialmente nas esferas de poder, nas esferas de governo, tem levantado um questionamento na sociedade em geral. E esse questionamento ele vem em forma de, muitas vezes, acusações de que os cristãos no Brasil estão querendo impor a sua fé aos demais, que os cristãos no Brasil estão querendo impor a sua cosmovisão, a sua maneira de pensar sobre as demais pessoas. E aí vem a seguinte pergunta: o cristianismo ou qualquer outra religião majoritária deve ser imposto à sociedade a partir do Estado, a partir das esferas de poder? Nós vamos tratar sobre isso hoje. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós vemos que a fé cristã ela teve momentos de grande perseguição. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o cristianismo começou a se espalhar no então Império Romano. Mas não demorou muito para que perseguições estatais começassem a acontecer, porque os cristãos não aceitavam a religião do império, culto ao imperador e aos deuses antigos dos romanos. E aí nós temos um grande episódio de perseguição aos cristãos que começou ali no ano 64 depois de Cristo, quando Nero, o imperador de Roma, tocou fogo na cidade e acusou os cristãos de terem sido os causadores daquela grande tragédia. E aí nós vemos na história ali períodos intermitentes de perseguição aos cristãos. A gente vê, por exemplo, que houve uma grande escalada também de perseguição aos cristãos, de mortes públicas, de espetáculos horríveis, de execução pública de cristãos que não professavam a fé do imperador, que não davam glórias ao imperador. A gente vê, por exemplo, que o imperador Diocleciano, imperador de Roma, entre os anos 284 a 305 depois de Cristo, ele foi um dos grandes perseguidores da igreja cristã. Ele foi um dos grandes perpetradores de violência contra os cristãos. Até que Constantino I, imperador que disse ter se convertido a Cristo durante uma batalha em que ele viu o sinal de uma cruz, e a partir dali ele por ter vencido aquela batalha, ele entendeu ali que Jesus Cristo é o Senhor, embora haja divergência sobre a real conversão de Constantino até os dias finais da sua vida, porque Constantino ele adorava Cristo, mas ele adorava também outros deuses. Mas Constantino ele estabeleceu o primeiro edito sobre a liberdade de culto no Império Romano, chamado Edito de Milão, algo que foi decretado no ano 313 depois de Cristo. Até então, tudo bem, Constantino não estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ele apenas deu liberdade de culto
aos cristãos uma liberdade que não havia existido até então sob as ordens, o domínio do Império Romano. Eu posso dizer que, na minha opinião, o problema começa a acontecer não com o Edito de Milão, de 313, mas com um imperador posterior, Teodósio I, que no dia 27 de fevereiro de 380 estabeleceu aí o cristianismo como religião oficial do Império Romano e proibiu qualquer expressão pública para outras religiões. Que é aí que o problema começa a acontecer, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Então, vamos tentar responder a seguinte pergunta: o Estado, a política, um governo específico deve impor ou estabelecer uma religião oficial em um determinado território para um determinado povo? A primeira razão pela qual nós não devemos defender essa ideia de que o Estado deva estabelecer uma religião oficial, a primeira das razões é que isso gera perseguição às religiões minoritárias. Isso gera perseguição a pessoas de outras crenças, de outras religiões. Quando olhamos para a história do cristianismo, nós vamos ver que houve sim períodos em que a fé ela foi imposta a outros povos. E essa tendência de perseguição ou de imposição da fé, ela também começou a acontecer entre denominações cristãs diferentes. Depois da Reforma Protestante, do século XVI, por exemplo, nós observamos que a Europa ela teve vários momentos de guerra entre os próprios cristãos de denominações diferentes, na tentativa de estabelecer, de impor aquilo que eles entendiam como sendo o correto, como sendo o cristianismo ortodoxo. E aí a gente observa, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu lá na Europa entre 1618 e 1648, uma guerra entre protestantes e católicos romanos. A gente observa isso também no Reino Unido, também ali guerras entre protestantes e católicos na Irlanda. Também observamos que luteranos alemães e da Suécia impuseram grandes perseguições e muitas mortes aos cristãos anabatistas, porque os anabatistas eles não queriam a união entre o Estado e a Igreja. E eles também só batizavam adultos porque entendiam que a fé deveria ser algo a ser expressado publicamente com consciência. Então isso gerou mortes e perseguições a cristãos anabatistas. De maneira, gente, que em todos os lugares, no mundo muçulmano, por exemplo, na Arábia Saudita, a fé, a religião oficial é o islamismo. Não se tem espaço para a expressão de outras religiosidades, de outras expressões de fé. Isso torna o mundo um lugar extremamente tóxico, quando uma religião é imposta como sendo oficial. Então, a primeira razão pela qual nós não devemos aceitar a ideia de que haja uma religião oficial, uma religião que é imposta pelo Estado, é que isso gera perseguição àqueles que forem minoria naqueles países. Além das trágicas experiências que nós tivemos no passado e ainda temos hoje, temos no presente, em países de maioria muçulmana, em alguns países de maioria hindu, dessa perseguição às minorias, nós devemos também rejeitar esse paradigma da relação do Estado, da política com a religião. Nós temos as palavras do próprio Jesus. Jesus diferenciou em seu ensino as esferas da religião e da política e do Estado. O próprio Jesus estabeleceu que, embora Deus seja soberano sobre todas as esferas, sobre a esfera política, sobre a esfera da educação, sobre a esfera da família, sobre a esfera da religião, nós não podemos fazer com que uma esfera
o Estado, por exemplo, tenha domínio sobre a religião e, do mesmo modo, a esfera da religião tenha domínio sobre o Estado. E aqui nós vamos ver as palavras de Jesus. Na tentativa de colocar Jesus em uma situação vexatória e em uma possível contradição, os fariseus se aproximaram dele em um certo momento, isso está relatado lá no Evangelho segundo Mateus, e fizeram a seguinte pergunta: é certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Pois é, aqui temos o próprio Jesus estabelecendo as diferenças. Mais uma vez, Jesus não afirma que o mundo, que o Estado, que a família, que a educação, que a política não pertencem a Deus ou não estão debaixo da soberania de Deus. Mas ele deixa muito claro que o Estado, enquanto esfera que governa, que cobra tributos, ele tem as suas próprias regras, as suas próprias lógicas. E nós, como cidadãos, devemos sim pagar tributo. Devemos sim cumprir com as nossas obrigações enquanto cidadãos. Mas do mesmo modo, o Estado não deve intervir naquilo que diz respeito à nossa relação com Deus. O que Jesus estabeleceu ali foi sim a base para um Estado laico. Um conceito que a gente vai estudar em um momento posterior. Mas por ora, cabe-nos concluir que o Estado não deve impor uma religião. Primeiro, porque isso gera guerras religiosas, isso pode gerar perseguição às minorias. E segundo, porque o próprio Jesus mostrou que há duas realidades, duas esferas aqui diferentes que não podem interferir uma na outra. A terceira razão que nos faz crer que o Estado não deve estabelecer ou determinar ou impor uma religião a uma determinada população é que o próprio Cristo, e aqui eu falo como cristão, o próprio Jesus, não quis que as pessoas o seguissem por imposição. Jesus em nenhum momento quis impor às pessoas a crença nele como Messias, como Deus encarnado. E há um episódio em que isso fica muito claro. Os discípulos foram a uma certa cidade e ficaram muito chateados porque as pessoas não deram atenção à mensagem que eles pregavam. E eles queriam usar a violência divina, eles queriam usar o juízo divino sobre aquelas pessoas. E nós temos aqui o que Jesus respondeu. Lucas 9:51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Que maravilha esse texto! Jesus ensina aos discípulos que não deve ser pela força,
Não deve ser pelo medo de destruição ou de juízo que as pessoas devem crer nele. Imaginem só se o método que os discípulos queriam tivesse sido usado. Teria mandado ali fogo do céu sobre aquele povoado samaritano e Jesus, então, por medo e por temor, teria sido muito bem recebido no povoado seguinte para onde eles se dirigiram. Mas isso não foi o que Jesus ensinou. Essa é a terceira razão pela qual nós não devemos esperar que um Estado estabeleça oficialmente uma religião sobre as pessoas, sobre os cidadãos. Primeiro, porque isso pode gerar perseguição às minorias. Segundo, porque Jesus separou muito bem as esferas do Estado e da religião. E terceiro, como vemos aqui, Jesus não deseja que as pessoas o sigam por medo ou por imposição da força. Há uma quarta e última razão pela qual nós não devemos defender essa ideia de que o Estado deve estabelecer uma religião. E aí eu trago para a própria experiência cristã na Europa. Nós percebemos que até hoje ainda há países que têm o cristianismo como religião oficial em sua expressão denominacional. A igreja anglicana, por exemplo, no Reino Unido, como igreja estatal. O que eu quero ponderar, e isso é fruto da própria experiência, isso é fruto de observação, é que países que estabeleceram o cristianismo como religião oficial, ou uma denominação cristã específica como oficial, como aconteceu também no Brasil, colônia, império, em que a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil. Isso mudou com a primeira Constituição Republicana. Nós vemos que países que estabelecem o cristianismo como religião oficial estão colhendo, muitas vezes, frutos de um cristianismo superficial, em que as pessoas não estão tão interessadas pela transcendência. Igrejas que foram se tornando liberais com relação aos costumes, com relação à ética cristã ortodoxa. De maneira que eu posso afirmar, e eu quero afirmar, que é um grande perigo para o cristianismo ser tornado religião oficial de qualquer país. Que tenhamos liberdade, que todos tenham liberdade de cultuar da maneira como entendem que devem cultuar. Os cristãos devem ser os maiores defensores da liberdade de culto, porque um dia também foram perseguidos ali, durante os períodos de Diocleciano, por exemplo. E nós devemos ser defensores das liberdades e não impor a nossa crença a quem quer que seja. Se Deus tem algo a fazer na vida de alguém, isso não deve ser pela força nem pela violência, mas pela ação do Espírito Santo. E aqui, gente, eu quero deixar alguns livros que serviram de bibliografia para esse vídeo de hoje. Por exemplo, o livro aqui, Politics According to the Bible, escrito pelo Dr. Wayne Grudem. O Wayne Grudem me deu esse livro, ele me deu esse presente quando esteve no Brasil e nós nos tornamos mais próximos. Ele também foi professor da universidade onde eu fiz doutorado, em Chicago. Então, esse livro foi traduzido para o português, embora em uma versão resumida, mas eu tenho esse presente aqui que foi dado pelo próprio autor. Temos um livro também que foi elaborado por um pesquisador muito conhecido, David Koyzis. Esse livro foi publicado em inglês e também foi traduzido totalmente para o português. Inclusive acabou de sair a sua segunda edição, uma edição ampliada, revisada, Visões e Ilusões Políticas. E um livro que eu comprei em um sebo nos Estados Unidos, The Christian Philosophy of Law, Politics and the State. A filosofia cristã do direito, da política e do Estado. E aqui nós temos o seu escritor, o Hebden Taylor. Esse livro, infelizmente, não tem na versão completa em língua portuguesa. E aqui a gente dá início aí a essa série de estudos sobre cristianismo e política. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha
nós precisamos ampliar a discussão sobre religião, especialmente cristianismo e política no Brasil. Um grande abraço.